Olá, proféticos, meu nome é Renato Neto e nós estamos no canal do Profético Afiando a Espada. Se você está assistindo um dos nossos vídeos pela primeira vez, eu quero te pedir, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você poder ter o conteúdo por completo, porque hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito poderoso. Eu queria dizer que eu recebi uma palavra uma vez, que na verdade a irmã ela teve uma visão comigo, e essa visão envolvia que eu estava recebendo 2 espadas da parte do Senhor. Eu não vou entrar com você qual foi a interpretação dessa visão, mas eu quero dizer para você o seguinte sobre as armas espirituais. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz sobre que as armas das nossas milícias, elas não são carnais. Mas também, como está escrito aqui em Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Nós estamos numa batalha espiritual. E você pode falar para mim assim: mas Renato, eu nem atuo no ministério de libertação, não atuo no ministério de batalha espiritual. E você está dizendo para mim que eu também estou envolvido numa batalha? Pois é, essa é uma grande verdade. No mundo espiritual só existe 2 lados, né? Só existe o lado da luz e o lado das trevas. Ou você faz parte do exército do Senhor, ou infelizmente a pessoa pode fazer parte do exército das trevas. E eu não quero que você faça parte. Mas você, como alguém que é filho de Deus, precisa entender um pouco mais sobre essa questão das armas espirituais. Na verdade, as armas espirituais, elas são objetos que o Senhor deixou, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos ensina sobre como usar nas batalhas espirituais. Eu vou deixar isso aqui para você, porque quando você lê sobre a armadura, tem alguns detalhes que são interessantes nela. Primeira coisa que eu vejo, a armadura, ela não tem nada que proteja as nossas costas. Veja só, tomai toda a armadura de Deus, tomai a armadura de Deus para que possa resistir, cingir os vossos lombos com a verdade, os calçados dos pés de preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e tomando a espada do Espírito. Mas a palavra ela não fala em nenhum momento sobre nada que venha proteger a nossa retaguarda. Isso, quando eu comecei a ler, sempre me chamou muito a atenção. Só que quando você lembra que Deus é o Senhor dos exércitos e Ele nunca venceu uma batalha, isso sinaliza para nós o seguinte, que as batalhas que nós entramos por causa da direção de Deus, nós só temos um destino, que é avançar e sair dessas batalhas vitorioso. Então, se você está inventando uma batalha espiritual, saiba você o seguinte, que nessa batalha, quando o Senhor vai à tua frente, Ele já decidiu que já teve um resultado. É a vitória. Mas, Renato, como eu vou identificar que eu estou vivenciando uma batalha espiritual? Querido, pensa o seguinte, quais são as situações que você tem vivido no mundo natural e que tem influências no mundo espiritual? Pense nisso. E aí você vai começar a identificar que tem perseguições, que há certos tipos de resistência, há certas pessoas que poderiam fazer o bem para você e não fazem, que na verdade isso tem uma regência espiritual por trás do que está acontecendo. Mas o fato hoje que eu quero compartilhar é em cima disso, é em cima de armas espirituais. E eu quero dizer para você uma coisa, nós precisamos ter o conhecimento de Deus dentro de nós. Nós precisamos ter o conhecimento do Senhor para poder identificar. Porque quando nós falamos de batalha espiritual, nós precisamos de um dom muito específico, que é chamado do dom de discernimento de espírito. Porque todo espírito ou vem de Deus, ou é um espírito das trevas, ou pode ser um espírito humano. Então é necessário que a gente compreenda isso. Assim como aconteceu lá com Josué, quando ele esteve diante de uma pessoa, de um ser que estava com a espada desembainhada, ele pensou logo, você é por mim
ou você é contra mim? Porque se você é por mim, eu não vou guerrear contra, mas tudo aquilo que é contra mim, eu vou guerrear. E aqui, quando nós lemos na palavra que fala sobre armas espirituais, nós precisamos entender que armas não são apenas o capacete, não é apenas a espada, não é apenas o escudo. Tem vários outros tipos de armas espirituais que o Senhor já nos deu. Quer ver uma arma espiritual muito poderosa que nós precisamos usá-la com frequência? É o falar em línguas. Eu sei que o falar em línguas para muita gente é algo que tira a pessoa do sério, ela não consegue compreender direito, ela não consegue se aprofundar nisso, mas eu quero dizer para você uma coisa, você falar em língua é uma arma espiritual poderosa, sabe por quê? Você está falando, você está se edificando. Então, quem fala em línguas fala para si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Quando você está falando em línguas, o teu espírito, ele está sendo renovado, ele está recebendo algo do Espírito Santo. E você não precisa ficar preocupado com aquilo que você vai falar se você mentalmente, se você no seu intelecto não está conseguindo compreender. Porque ali o teu espírito está recebendo diretamente do Espírito de Deus e está falando muitas vezes comandos no mundo espiritual. É isso. Muitas vezes quando nós estamos orando em línguas, nós estamos emitindo comandos espirituais para o mundo espiritual. Ou seja, naquele momento o Espírito Santo ele está usando o dom de línguas, ele está usando as tuas línguas para pronunciar elementos, para pronunciar decretos, para pronunciar palavras de direção, palavras de ordem ao mundo espiritual. E nós sabemos que nós nos movemos no mundo natural e no mundo espiritual. Então você que está aí ouvindo e esse vídeo, você está aí presenciando, esse vídeo tem desmascarado algumas coisas para você. Eu quero te pedir, vai lá, curte, comenta, espalha a palavra, porque tem muita gente que está vivenciando uma batalha espiritual e que não sabe como agir. Então, apenas relembrando, se você tem vivenciado uma batalha no mundo espiritual, use as armas espirituais que Deus dispõe para você. Mas, Renato, eu não sei como fazer isso. Você vai orar e pedir ao Espírito Santo para que ele te indique qual o nível de guerra que você está vivendo, qual o tipo de guerra que você está vivendo, porque ele vai te entregar uma arma espiritual necessária para aquele tempo, necessária para aquele tipo de guerra que você tem vivenciado. E você pode falar assim, mas Renato, qual tipo de guerra? Gente, tem tanta gente passando por uma guerra no ânimo, que está ficando desanimada, que está ficando desacreditada, que está começando a criar incredulidade com relação à palavra. Então o que você faz? Você pega o capacete e protege. Você se protege. Use as armas espirituais que Deus tem para você, para que você saia vitorioso, vitoriosa dessa batalha, para que você tenha um estilo de vida naturalmente sobrenatural e que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo com uma outra instrução profética para você nesse tempo. Deus te abençoe e vamos junto. Deus te abençoe.